Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos construir, ou pelo menos começar a construir, um aplicativo usando a plataforma da Google AppSheet. Caso você ainda não conheça essa plataforma, você consegue construir aplicações tanto para telefone celular quanto para usar no computador, ou seja, desktop, usando planilhas Google como sendo a parte do banco de dados e uma das maiores partes da estrutura do aplicativo vem da planilha. Você pode fazer também com o banco de dados como MySQL, Postgres, da mesma forma, só que o foco mais aqui vai ser usar as próprias planilhas para ser uma coisa mais prática, tá? E cara, você consegue fazer muito aplicativo aqui, muita coisa útil. Inclusive esse aplicativo de conexões eu uso hoje na minha empresa e a gente tem realmente uma demanda real para esse aplicativo. Nós trabalhamos com suporte, né, de sistema ao cliente, então nós precisamos conectar no computador dele em alguns momentos. Então a gente tem uma planilha para isso, para armazenar essas conexões, de forma que fique fácil a gente poder saber qual é a conexão do cliente. Nesse caso a gente usa mais para servidores, essas coisas, né? Então é muito interessante e ajuda muito. E tudo baseado em uma planilha do Google, ok? E nessa plataforma você consegue criar também aplicações baseadas em outras aplicações, tem um template pronto aqui. Então tem uma série de outras opções que a gente pode usar, tanto para estudo quanto para aproveitar em alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem essa aplicação que que faz uma gestão de entregas, dos pedidos, né? Até o cara chega lá, entrega, tira foto, então você consegue copiar esse aplicativo e começar a utilizar. Claro que talvez tenha que fazer algumas melhorias, mas já é um grande começo. E tem várias outras opções aqui, ó, 5S, auditoria. Tem uma parte aqui de... Cadê? Então, bem interessante aqui também. Ó, tem uma parte aqui de arquivos, né? Para guardar arquivos, check-in, enfim, cara, é muita coisa mesmo. Bom, nós vamos começar do zero. Vamos construir uma aplicação do zero e a gente vai usar a própria planilha do Google como banco de dados. Nessa plataforma você consegue construir um banco de dados local. Você consegue criar aqui um banco, tá? Aqui, ó, database, você consegue criar por aqui. Mas a gente vai usar a planilha para ficar mais prático e visual essa construção, tá bom? Bom, vamos lá. O nosso aplicativo, qual que é a lógica, né? A nossa aplicação, o que ela tem que fazer? Ela tem que gerenciar uma empresa normal ali, qualquer, com os recursos mais básicos que nós temos em uma empresa, né? Que é gestão de estoque. Então eu preciso cadastrar produtos, gerenciar a parte de estoque, ter o preço de venda, o preço de custo, né? Nós precisamos ter as movimentações de entrada e saída, né, que seriam as compras e as vendas. E nós também precisamos ter talvez, vamos ter, não sei ainda, né, uma gestão simples ali de financeiro, né? Pelo menos o que está em aberto, o que tem que pagar e por aí vai. E claro, com o tempo a gente vai melhorando isso e acrescentando conforme o vídeo for ganhando força aí. Beleza? Hoje nós faremos a parte de cliente, né, que é a parte que nós iremos iniciar aí o processo. Bom, a nossa planilha do Google, nossa Google Sheet, ela vai ser, não sei se é assim que fala, né? Ela vai ser a nossa base de dados. Então aqui seria o nosso banco. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, base de dados, pode ser qualquer nome. Então essa vai ser a nossa base de dados. E aqui embaixo nós temos as abas ou páginas, né, que ele chama aqui, que vai ser as nossas tabelas dentro do nosso banco de dados. Então a primeira tabela que nós teremos aqui vai ser propriamente cliente. Eu vou renomear para facilitar a nossa identificação lá no app, tá? Então aqui vai ser clientes e aqui em cima vai ser os dados e nós iremos definir por colunas o que vai ter cada informação aqui, né? Por exemplo, a primeira coluna a gente geralmente deixa para ser o identificador padrão do cliente, identificador único do cliente. Então aqui vai ser o ID do cliente. E nós temos outros campos aqui, outras colunas que a gente vai colocar outras informações, como por exemplo, o que o cliente tem, que nós precisamos registrar aqui na nossa base de dados. Todo cliente ele vai ter um nome, correto? Ele vai ter um nome, ele vai ter, que mais? Um e-mail, que mais que ele vai ter? Nome, e-mail, ele pode ter um CPF, tá? Pode ter um CPF, pode ter um telefone, quer dizer, pode ter um telefone, pode ter um celular.
Nesse caso, por que que a gente colocou separado? Porque geralmente quando a gente fala telefone ou celular, é porque o telefone celular é o móvel, né? O número móvel, e o telefone aqui é o fixo, né? Hoje quase ninguém tem, né? Mas poderíamos colocar para prever já, se alguém tiver, o preenchimento. Então nós podemos deixar fixo ou celular, tá bom? Que mais que o cliente pode ter? Ele pode ter uma data de nascimento, dessa forma. Ele pode ter o que mais? Agora vai ser o endereço dele, né? Endereço. Ele vai ter um CEP, um bairro. Nós podemos colocar o número de endereço separado para fazer alguma análise futura, né? Pode ser que seja necessário. Enfim, você viu que a gente vai colocando as informações que nós queremos aproveitar aqui na nossa base de dados, tá bom? Eu vou já aproveitar e colocar isso na forma que eu quero visualizar. Então, por exemplo, em vez de escrever assim e-mail minúsculo, eu vou colocar dessa forma, que vai facilitar na nossa construção lá, tá bom? CPF tudo maiúsculo, fixo dessa forma, celular dessa forma. Opa! Celular. Vamos colocar, em vez de escrever data, vamos colocar nascimento. Já vai entender que é data, certo? Endereço, CEP, bairro. Vou colocar aqui vamos colocar aqui número e endereço. Não tem problema dar espaço. Num banco de dados normal a gente não daria espaço nos campos, tá? Mas como aqui é uma gestão diferenciada via AppSheet, planilha, não tem problema nenhum. Beleza. Claro que tem muitas informações ainda que nós precisamos colocar aqui, e isso a gente vai colocando junto para vocês verem como é que é o processo de desenvolvimento que a gente vai fazendo. O ideal seria realmente fazer um projeto antes, mas nós iremos fazer aqui conforme o andar da carruagem. Perfeito. Nós já temos aqui a nossa primeira base de dados, chamado cliente, com a nossa tabela e esses campos. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar aqui na AppSheet, criar um aplicativo, né? Eu posso clicar aqui, ó, Create, App, e aqui ele tem uma opção, ó, construir com um dado existente, que seria a nossa planilha, construir com um template pronto, que seria aqueles que nós vimos aqui embaixo, né, os templates, ou um aplicativo do zero, um branco aqui, né? Nós queremos pegar um dado já existente, que no caso é aquela nossa planilha, beleza? Vamos ter que dar um nome, vamos dar um nome aqui de, vamos chamar de RP, gestor empresarial, vamos chamar assim só para teste, tá? Ele pede uma categoria do que se trata esse aplicativo, recursos humanos, vendas. Eu vou colocar aqui esse aqui, outros, eu vou colocar outros. Beleza. Agora ele pede, ó, escolha os seus dados, né? Vamos pegar os nossos dados. Ele pergunta aqui, ó, de onde serão os seus dados? De onde vai vir essas informações? Nós temos o banco direto aqui da AppSheet, que você pode criar aqui. Temos como pegar de planilhas, formulários e também algumas outras informações de banco, né? Que você pode clicar aqui em New Data Source e você pode pegar aqui, ó, por exemplo, de outras fontes de dados. E se você clicar aqui em Cloud Database, você tem ainda mais informações, ó, mais opções na verdade, né? SQL Server, MySQL, Oracle, enfim, é muita opção. Vamos voltar aqui. Nós queremos pegar, se bem que apagou tudo que eu fiz, né? Vamos de novo. Vai ser gestor empresarial, outros, e nós queremos da Google Sheets, né? Ele vai abrir uma busca aqui e nós vamos pesquisar já base de dados. Observe que já até apareceu aqui, ó. Eu pesquisei. Lembrando que, como eu estou logado na minha conta do Google, o que eu salvei aqui é em tempo real, ele já salva na minha nuvem da Google, né, na Google Drive, e aqui você consegue fazer a pesquisa, por isso que está integrado dessa forma. Ok, ele já construiu o nosso aplicativo e já criou para nós aqui a nossa primeira visualização, que é a visualização de cliente, certo? Então, o aplicativo dessa forma já está funcionando. Se eu clicar para rodar aqui, eu vou até clicar aqui, ó, para ele abrir no browser, essa plataforma já está funcionando. Eu consigo usar. Observe que aqui já ficou bem bonitinho, ó. Gestor empresarial, clientes, você consegue criar um novo cliente, filtrar, entendeu? Se eu clicar aqui em adicionar cliente, o que aparece? Um formulário
com aqueles campos que nós colocamos aqui na planilha para poder digitar, ó. Nome, e-mail, CPF, enfim, você vai digitar os campos aqui. E agora é que nós faremos algumas correções e melhorias, né? Por exemplo, nascimento é uma data. Então aqui eu posso escrever qualquer coisa e ficaria errado. Então a gente pode aplicar formatação, né, nesse campo, né? Enfim, vamos fazer algumas melhorias aqui. Vamos voltar aqui nessa primeira aba que é de construção. E aqui nós já temos umas opções aqui, ó, no lado esquerdo. Essa opção data, de fato, a gente vai ver quais são as fontes de dados que nós estamos consumindo e aplicar algumas formatações aqui em cima, né? Então a primeira base que nós temos aqui é a base de cliente, certo? E aqui, quando eu clico nela, eu tenho algumas outras informações que são os campos que nós puxamos lá da base de cliente. Então, por exemplo, o meu ID. O meu ID é realmente um identificador único, certo? Então, por aqui, ó, se você arrastar para o lado, ele já automaticamente identificou que o ID é um ID e colocou essa função Unique ID. Então, a gente já teve uma ajuda do própria plataforma sobre isso. Eu não vou nem mexer aqui, certo? E o que eu vou fazer? Apenas não mostrar. Porque lembra quando a gente clica aqui na opção de adicionar? Ele já aparece aqui, ó, eu não quero nem mostrar isso aqui. Eu vou tirar essa opção. Olha só que bacana, ele já atualiza em tempo real para você. E você já vai monitorando aqui. Ok, vamos voltar. Nome é um texto, perfeito. E-mail, ele já gravou aqui o tipo dele como e-mail, né? Por quê? O que muda, né? O e-mail não é um texto? Sim, o e-mail é um texto. Entretanto, aqui ele cria formatações e validações em relação a isso. O e-mail ele tem que ter um arroba, tem que ter um domínio, né? @gmail.com, por exemplo. E aqui ele começa a validar. Por isso que é importante ter os tipos aqui bem definidos, né? O texto aqui, nós não temos, quer dizer, o CPF nós não temos uma validação específica para isso, né? Então, de momento, vai ser um texto mesmo. Depois a gente pode, talvez, colocar mais formatações em relação a isso. O telefone fixo, nós sabemos que é um número, né, de telefone aqui, ó, fone. O celular também é um fone, ok. Nascimento é uma data, vamos pegar aqui date. Endereço, CEP, o CEP ele é um número, certo? Só que, geralmente no CEP ele tem aquela máscara, né, de 78, aí ponto, alguma coisa, traço. Então, por enquanto, vamos deixar em texto mesmo. Se a pessoa quiser digitar aqui, ela consegue colocar o traço, beleza? Bairro também é um texto. E número e endereço também vamos deixar texto. Por quê? Porque em alguns casos, o local que tem um número, ele também tem uma letra. Por exemplo, eu já vi casas com A20. Tipo, o número da casa é A20. Entendeu? Então, a gente precisa deixar as formatações aqui com texto também para atender todos os casos. Fiz as modificações, vamos clicar aqui em salvar. Ele vai processar o aplicativo e vai fazer o salvamento. Aqui ele deu uma identificação, quer dizer, ele mostrou aqui um aviso que a coluna ID não está mostrando, mas não tem problema, tá? Ele só está te avisando que uma boa prática seria mostrar, mas não vai ter problema nenhum a gente ocultar ela, ok? Observe que o nascimento aqui, olha, ele já colocou o padrão de data. E a parte interessante é que aqui ele cria essa opção para a gente poder selecionar a data. Deixa eu voltar aqui na nossa aplicação, no browser aqui. Vou clicar em adicionar, já escondeu o ID e aqui ele já mostrou a opção, ó, data bonitinho, beleza? Ok, vamos melhorar um pouquinho mais essa opção aqui, ó. Se eu voltar aqui, vamos dar um cancelar, eu vou até cadastrar um cliente qualquer, só para teste, ó. Vai ser o Matheus Komaru, CPF 123 e vou salvar, só para a gente ver. Olha, ele já cadastrou para nós aqui o cliente. E se eu voltar aqui na base de dados, olha que maravilha, ele já cadastrou aqui também. Então a sua aplicação já está totalmente integrada com a sua base de dados, com pouquíssimos cliques que nós fizemos aqui. E se eu quiser editar, eu posso clicar aqui, eu já consigo ver aquele cliente cadastrado, eu posso excluir aqui em cima, ou clicar aqui para fazer a edição. E eu volto para aquela mesma tela e faço a edição. Vou salvar aqui, ó, Matheus Komaru, e vou salvar aqui. Olha que maravilha, o nome aqui já foi atualizado. Perfeito, né? Vou voltar aqui e se eu quiser
mudar a forma que esses dados são apresentados, eu posso clicar aqui, ó, agora na segunda parte, que é de visualizações. Aqui em cima são os dados, né? E aqui são as views, ó. Se eu clicar aqui, olha que interessante. Eu já tenho a visualização de cliente e aqui eu tenho alguns tipos, né, de visualização, como por exemplo tabela. Eu posso mostrar os dados em formato de tabela, certo? Eu posso mostrar como se fosse uma galeria de clientes, ou seja, vários quadradinhos aqui, né? Posso mostrar a opção de cards, que também pode ser interessante. E inclusive aqui você pode escolher como vai ser o formato desse card, entendeu? Vamos deixar aqui, ó, formato de lista. Você pode clicar aqui em cima e escolher, ó, eu quero que a primeira parte que aparece aqui no título seja o nome do cliente e aqui embaixo seja o e-mail. Então você vai construindo a sua visualização. E aqui você poderia ter uma imagem. Se o cliente tiver imagem, você consegue colocar também a imagem, beleza? Nesse caso, eu acho que o interessante realmente é deixar como o deck. Acho que vai ser o mais interessante aqui, beleza? Ok, vamos mudar outra coisa aqui, ó. Essa parte de cliente, esse ícone, eu quero mudar para um ícone que remeta cliente ou pessoas, né? Vamos escrever aqui, ó, vai estar em inglês, né? People. Eu já tenho alguns ícones aqui, ó. Olha que bonitinho, ele já muda aqui pra gente também. E nós temos diversas outras funções aqui que a gente vai mexendo com o tempo, tá bom? Para não ficar muito maçante aqui as informações. Vamos ver outra coisa que a gente pode mexer aqui, que seria interessante. Vamos mudar o nome, né? Tá em inglês aqui, ó, ADD, a gente pode mudar para português. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, nas ações. Então já é um outro recurso que nós temos aqui, né? Observe que ele criou tudo isso aqui automaticamente. Como a gente puxou as informações do banco de dados da base aqui, ele já começou a criar as views, os campos ali e as ações. Então foi bem interessante, bem rápido. Ok. Primeira ação que tem cadastrada aqui, ó, é o ADD. Nós podemos mudar essa opção, ó. Display name, cadastrar cliente, por exemplo, cadastrar. Então se eu passar o mouse aqui, ó, já aparece a opção cadastrar. Ele tem uma opção de ligar para o telefone, né? A gente pode mudar aqui em display, ó, ligar. Eu vou deixar a mesma opção para os dois, ligar. Esse compose e-mail seria o enviar e-mail, né? A gente pode colocar aqui, ó, enviar e-mail. Opção deletar, nós teremos o display delete, e inclusive aqui você também tem o ícone que você pode mudar, mas colocar deletar, né? Mas aqui já está bem sugestivo, né? O ícone. O edit, ele vai ser o editar, o alterar, como achar melhor. O send SMS, você pode colocar aqui display enviar SMS, e para telefone fixo. Observe que ele criou aqui, como ele identificou que existe dois campos de telefone, ele criou uma ação para cada, para o celular e para o fixo. Nós sabemos que não dá para enviar SMS para o telefone fixo. Sendo assim, eu posso remover essa ação. Deixa eu ver onde que ele deixa aqui. Não estou achando a opção de remover essa ação. Go to Display Options. Era para ele deixar eu remover, não deixou. Depois eu vejo como é que eu posso esconder pelo menos. Vou esconder essa opção para o fixo. Pelo menos por enquanto, até achar a opção de excluir. Mas ok, já fizemos as customizações de linguagem aqui, vamos salvar. Eu vou até acessar por aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Observe aqui em cima ADD, ele já mudou para cadastrar, tá? Editar, deletar, enviar e-mail, observe que já ficou no padrãozinho bem bonitinho, né? Ó, editar, deletar, maravilha. Olha a aplicação já, que maravilha. Prontinha para usar. Então essa base aqui de cliente eu já poderia disponibilizar para alguém usar e cadastrar os clientes. Ah, Matheus, vamos supor que tem um campo novo que eu preciso informar agora e não está mais aqui na nossa base. Vamos supor que eu queira informar o CNPJ. Eu simplesmente venho aqui e crio um novo campo. Inclusive eu posso criar no final ou aqui no começo se eu quiser. Ó. Eu quero inserir uma coluna esquerda chamada CNPJ, caso o cliente ele tenha um CNPJ.
sem problema nenhum, coloca a coluna, volta aqui na opção de dados, opção de cliente e vem aqui, ó, Regenerate Esquema. Ele vai recriar o esquema e a vantagem é que a gente não perde o que nós mexemos aqui, ó. Olha o CNPJ aqui que bonitinho, já está disponível. Então na aplicação, se eu for cadastrar um novo cliente, eu já visualizo, deixa eu atualizar, né? Dar um F5 aqui, eu já visualizo o CNPJ. Olha só que maravilha. Então, cara, é muito integrado, é muito rápido se fazer as coisas aqui, você fica até sem saber o que fazer de tanta opção, né? Beleza, vamos fazer mais uma customização aqui que vai ser interessante. No cliente, eu quero colocar de qual cidade ele é, certo? E aqui eu posso criar um campo chamado cidade, certo? Porém, nós sabemos que deixar o campo de texto para a pessoa digitar pode ocasionar erros. Exemplo, Várzea Grande, que é a cidade onde eu moro aqui. A pessoa pode escrever VG, com 2 letras maiúsculas, pode escrever Várzea Grande tudo junto, separado, com acento, com traço. Então gera um problema quando você quer fazer análise de informações. Por isso, nesses casos, nós criamos um cadastro extra e fazemos relações aqui. Um exemplo bem simples. Eu poderia escrever VG dessa forma e o outro cara poderia escrever assim, ó, Várzea Grande, certo? E isso me gera um problema. Então o que eu faço? Eu crio uma nova base de informações, uma nova base de dados, chamado, por exemplo, cidades, e aqui eu vou ter esse cadastro, que vai ter um identificador, tudo, né, tem um identificador, vai ter um nome, vai ter uma UF, toda cidade ela tem uma UF, e poderia ter outras informações aqui, como por exemplo, DDD, certo? Você pode ir colocando conforme necessário. Ok, e aqui eu vou ter uma cidade chamada Várzea Grande, que vai ter até coloquei errado aqui, ó, que vai ter um identificador, vamos supor que seja esse, certo? Dessa forma eu tenho um cadastro centralizado, então todos os clientes que tiverem a cidade de Várzea Grande, no banco vai ficar dessa forma. Assim resolve esse tipo de problema. Vamos ver isso aqui na prática, tá? Vamos limpar isso aqui tudo. Ok. Observe que agora eu tenho um novo campo aqui na tabela de cliente e uma nova base de dados que é a tabela de cidade, né? Então vamos voltar lá e vamos fazer essa mudança. Em cliente eu vou clicar aqui e gerar de novo o esquema, né? A estrutura, o esqueleto aqui das informações. Eu já tenho aqui, ó, uma coluna cidade. Perfeito? Se eu clicasse aqui para criar um novo cliente, eu já consigo aqui, ó, escrever o nome da cidade. Porém, conforme nós conversamos, nós queremos uma informação direta, né? Então, base de dados. Observe que ele já trouxe aqui para mim, ó, cliente você já tem. Você tem agora que pegar a cidade. Perfeito. Eu quero pegar as cidades. Ele já trouxe aqui para mim a base de cidades. E ele vai criar aqui para mim, se eu voltar aqui para vocês, ó. Deixa eu dar um atualizar aqui, vamos ver. Deixa eu voltar. Ele não mudou para nós a visualização aqui, ó. Deixa eu ver se aqui aparece. Ok, não criou. Vou ver o que é. Beleza, trouxe aqui para nós a cidade. E já trouxe aqui, ó, o ID, beleza. Da mesma forma, não quero mostrar o ID. Ó, nome é um texto, o F também é um texto, DDD também é um texto. Que poderia, na verdade, ser número, né? Porque geralmente é número. Então vamos deixar aqui, ó, número. Perfeito, vamos salvar. Beleza. Aqui em Views, só pra gente ver uma coisa, ó, ele não criou para nós uma view de cidade, que era o padrão ele ter criado automático. Mas sem problema, a gente vai criar manualmente mesmo. E tem uma diferença aqui, ó, de views. Eu vou criar para vocês verem como é que ficaria. Ó. Se eu clicar aqui em Primary Navigation, eu posso criar uma view nova. E aqui eu vou escolher a opção de cidades. Olha o que vai acontecer. Ele vai criar para nós aqui, ó, uma opção como se fosse uma nova página do nosso aplicativo de cidades, ó.
eu posso navegar entre clientes e cidades, perfeito? Só que a gente sabe que cidade é um cadastro que não é tão recorrente. Eu não fico cadastrando toda hora uma cidade nova. Então a gente não precisa colocar ele aqui como navegação primária, que seria essa opção. Mas eu posso colocar como menu de navegação, que seria aqui no cantinho. A gente vai fazer exatamente isso, ó. Cidades. Ele puxa as informações da tabela de cidades. E dessa forma ele já ficou aqui, ó, bonitinho para nós. E eu vou até excluir esse aqui de cima, ó, porque eu não preciso mais dele. Aqui vai ser cidades sem esse 2. Olha que maravilha. Então quando eu quiser cadastrar uma nova cidade, eu venho aqui, ó, cidades, e eu vou acessar a nossa aba. Vamos deixar em formato de tabela, vai ficar interessante. E aqui, o que nós vamos fazer? Mudar esse ícone, né? Para que ele fique um ícone remetente à cidade. Que seria aqui, vamos ver se tem alguma coisa de city. Ó, já tem umas coisinhas legais aqui, ó. Vamos deixar esse aqui. Olha só que bonitinho. Maravilha. Beleza. Vamos ver o que alterou o nosso projeto aqui, ó. Se eu clicar aqui, vou atualizar, eu continuo tendo um cadastro de cliente normal e agora eu tenho cidades, ó. Eu tenho duas opções. E no telefone ficaria da seguinte forma, né? Você tem aqui cliente aqui embaixo e cidade aqui em cima. E se eu quiser cadastrar um cliente que faz relação com uma cidade, o que eu tenho que fazer? Porque se eu for cadastrar agora um cliente novo, eu ainda continuo escrevendo na cidade aqui normal, certo? Então, para isso, nós temos aqui na base de dados que fazer uma ligação, uma referência. Então, nós vemos aqui, ó, clientes. Eu digo que cidade não é um campo de texto, ou seja, não vai ser digitado, ele vai ser uma referência. Ref, ele vai ser uma referência e ele já até abre para mim essa opção, ó, referência de quê? Você tem que escolher aqui, ó, de cidade. Então, ele vai pegar uma referência lá de cidade. Vamos dar um done aqui, que é uma conclusão. Só com isso já teve uma grande mudança, ó. Se eu clicar aqui no botão de novo e for cadastrar um novo cliente, opa, eu tô aqui na cidade, ó, cliente novo. Olha só que interessante. Aqui na cidade, deixa eu salvar aqui. Ó, aqui na cidade ele já criou para mim como se fosse um combo box para mim poder selecionar a cidade. E aqui eu seleciono qual cidade que é e posso até cadastrar uma nova. Por que ele apareceu o meu nome como cidade? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, não tem nenhuma cidade com meu nome, né? Por que ele apareceu lá? Vamos ver. Cidade, uma referência. Vamos ver aqui em cidade como é que tá. Vamos ver aqui como é que ficou, se aqui ficou certo. Clientes, cadastrar um novo cliente e aqui em cidade tá aparecendo meu nome, como assim? Eu acho que eu errei em alguma coisa aqui, ó. Vamos voltar lá. Cidades, clientes, um cliente é uma referência de quê? Aqui, pessoal, eu errei, tá? Aqui tá chamando que é a coluna cidade, ele é uma referência e aqui você coloca qual que é a tabela de referência que ele vai puxar, aqui no caso a cidade, tá? Eu coloquei cliente, perdão. Perfeito, agora sim tá correto. Se eu voltar aqui para cadastrar um cliente novo, vou até recarregar aqui, ó. A opção cidade, oxi, será que atualizou? Vamos ver. A opção cidade agora não tem mais nenhuma, ó. E agora sim, é interessante que ele já aparece aqui, ó. Você quer criar uma cidade nova? Perfeito, se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para o formulário de cidades, onde eu vou cadastrar uma cidade nova. Então, por exemplo, vamos chamar aqui, ó, Várzea Grande, UFMT, DDD 65. Salvar. Que maravilha, ele já até colocou para nós aqui, ó, certo? E se eu voltar aqui na base, olha só que legal, ele vai aparecer aqui para nós. Deixa ele, continua editando. Vamos salvar aqui, ó. Ele vai sincronizar para nós a cidade. Olha só. Certo? E se eu voltar aqui também, em cidades, eu já consigo visualizar ela aqui, ó. Certo? Ele já faz até uma ligação para nós, ó. Várzea Grande tem
uma relação de cliente. Eu posso clicar aqui e ver quais são os clientes que estão relacionados a essa cidade. Maravilha, né? Deixa eu voltar aqui. Então, se eu clicar aqui para a gente ver os clientes, eu já consigo ver a cidade dele. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar que esse aqui é de Várzea Grande, vou salvar. Eu já consigo ver qual que é a cidade. Maravilha? Na base de dados, se a gente voltar aqui, eu não visualizo o nome da cidade. Eu visualizo a referência dela na tabela que corresponde à cidade, certo? Mas na aplicação que importa para nós, tá aparecendo corretamente aqui, beleza? E se eu precisar cadastrar agora Cuiabá? Vem aqui, adicionar Cuiabá, o F também é MT, DDD também é 65, faço o salvamento aqui, ele já sincronizou lá em cima para nós, e aqui já apareceu a nova cidade, certo? E na referência, se eu quiser mudar, eu venho aqui, vamos lá, clientes, esse cliente aqui é de Cuiabá, eu coloquei errado, eu edito ele e mudo a cidade. Ele não atualizou ainda para nós, ó. Deixa eu fechar aqui, agora foi, Cuiabá, e vou salvar, já ficou certinho aqui, e na base de dados ele já mudou o identificador aqui, ó, tá vendo? Que corresponde a Cuiabá, ó. BD8. É isso aí, pessoal. Bom, então só com essa aula a gente já conseguiu fazer bastante coisa aqui e adiantamos o projeto, beleza? Nas próximas aulas a gente vai dar mais uma mexida nessa parte aqui de cliente e a gente vai depois começar a fazer a parte de produtos, beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comenta aí pra gente poder fazer mais coisas e se vocês notaram alguma coisa que precisa ainda mexer aqui na aplicação, me avisa aí que a gente faz na próxima aula, beleza? Forte abraço e até mais.